gente já tá aqui no salão e a gente vai fazer esse cabelo aqui agora. Ele é enrolado, tá? É um cabelo que tem bastante cachos, ó. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um moreno iluminado numa altura de 8 aqui, pra deixar ele um pouco mais aceso. E combinei com ela aqui que a gente não vai escovar depois do processo de mechas, a gente não vai finalizar com fonte de calor, pra gente não destruturar os cachos dela, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou filmar pra vocês, mas eu quero que vocês entendam porque eu não vou mostrar o resultado logo em seguida, tá? Então a gente vai fazer o processo de mechas aqui, vou mostrar um pouco da técnica pra vocês. Depois que a gente tonalizar esse cabelo, a gente vai fazer um processo que chama fitagem. A gente vai pegar mechas por mechas, vamos estimular os cachos do cabelo dela. E vamos liberar ela para ela ir embora para casa, né? Não vai ser para casa que ela vai trabalhar. E depois, à tarde, na hora que os cachos secar, naturalmente ela vai me mandar uma foto e eu posto aqui para vocês. A gente vai trabalhar com o pó branco da Vevo, tá? Que é um pó que ele é rico em colágeno e queratina. OX de 30 volumes, porque a base do cabelo dela é uma base bem escura, ó, como vocês podem ver. E no meio da nossa misturinha a gente já colocou tudo em um da Vevo, que ele é rico em proteína. E ele vai evitar a elasticidade precoce do fio, fazendo com que a gente chegue no resultado. A proposta para esse cabelo aqui é um 8, tá? E a gente vai neutralizar com um 8.0 mesmo, ou até um 7,5 aqui, para deixar um iluminado bem aceso. Não vamos deixar um iluminado tão vermelho, tão fechado, tá bom? Então eu mostro para vocês depois. Pessoal, então assim, ó, eu quando é cacheada, técnica de moreno iluminado, dependendo do comprimento do cabelo, eu não gosto de pontuar os contornos da nuca, tá? Então aqui é um caso, é um desses casos que eu não pontuei. Então aqui o que eu fiz? Eu trabalhei com 2 mechas na horizontal em espaços pequenos, toda eriçada, sem tirar intervalo, sem tirar slice, sem nada. Após a segunda mecha, ó, 2 mechas, eu tirei uma mecha na espessura de 2 dedos mais ou menos. Desses 2 dedos a gente vai tirar um intervalo, tá? Que não seja muito largo também, muito grosso. Vamos tirar aqui. A mecha, ela fica bastante cabelo na mecha, ó. Não fica uma mecha tão fina. Por que, Alice? Porque a gente vai trabalhar com eriçado, ó. Então a gente vai ter naturalidade aqui de meio e pontas. Então assim a gente vai intercalar. Uma mecha a gente faz na espessura de 2 dedos e a outra a gente faz na espessura de 1 dedo. Essa de 2 dedos a gente vai ter mais concentramento de clareamento em meio e pontas. A próxima a gente vai fazer ela mais fina para ter concentramento de raiz. Então a gente vai fazer um degradê, um jogo de mechas. Uma mais perto da raiz e uma mais baixo. Uma mais perto e uma mais baixo. Nas que forem ficar mais baixo, que é o caso dessas mechas largas, a gente vai tirar, ó, slice bem grossa, tá? Ó, slice bem grossa. Aqui eu deixo mais fina, por quê? Filma bem daqui, chega pra cá. Ó, aqui eu deixo mais fina, por quê? Porque já tem as mechas daqui. Então se eu deixar ela larga também, vai juntar essas duas, vai ficar uma faixa aqui no meio, ó. Entendeu? Então eu sempre gosto de deixar tanto essa quanto a que acaba aqui mais fina, pra que na hora que grudar as duas fique numa espessura legal. Não fica isso, ó, a praticidade do papel. A gente vem, ó, não precisa de plaquete, como eu falei pra vocês. É um papel mais firminho, não interfere na descoloração. Ainda tem bastante gente, por incrível que pareça, que ainda não conhece esses papéis. E sempre me pergunta se interfere na descoloração. E não interfere, tá? Ó, o cabelo não vai esquentar dentro do alumínio, tá? Porque a gente tem uma abertura aqui, ó, em todos os papelotes. E ele é prático na hora de aplicar. Então assim, agora eu vou fazer uma mecha mais fina. Vou mostrar pra vocês e depois eu vou subir até o topo seguindo a mesma sequência. E eu mostro pra vocês a frente. Aí eu venho com uma mecha mais fina agora aqui, ó. Bem mais fina. Separo aqui no meio. Ó. Já tá na espessura da que eu fiz embaixo. Porém, ó, então aí a gente pega a mecha, ó. Tô fazendo do lado de cá, porque do lado de cá eu terminei já. E tira uma transparência. Em todas as mechas agora até o topo a gente vai tirar uma transparência. Essa transparência vai servir para dar naturalidade nas mechas na hora que a mecha cair e não vai ficar marcação, tá? Então a mecha chega a ficar quase transparente, ó. Aqui. Aí o que a gente vai fazer agora, ó? Eriçar próximo da raiz. A gente não vai pegar meio nem pontas. Então a gente só vai limpar a mecha, ó, lá em cima e tirar as slices. Só uma fininha, porque a gente acabou
porque é desse lado aqui no meio, ó, pra não ficar grossa. E larga, ó. 3 mechas, tá? 3 slides, pra ficar bem larga. Lembrando que sempre a ponta daqui e a ponta daqui tem que ficar fina. Pra na hora que dá a junção das duas, ela não ficar uma mecha muito larga e não ficar aquela faixa aqui no meio do cabelo da cliente, tá bom? Então assim a gente vai seguir até o topo e na frente eu mostro pra vocês como que vai ficar. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. Terminou aqui a parte de trás, ó. A gente faz uma trancinha só pra manter mais organizadinho mesmo, pra não ficar o cabelo no rosto da cliente, tá? E a gente ter mais facilidade na hora de manusear aqui a técnica. Na parte da parietal, que são as laterais, o que a gente fez? A gente dividiu em 2 painéis, meio de um lado, meio de outro. Separei, ó, uns 2 dedos daqui de onde vai ser a franja dela, pra gente trabalhar a franja dela e dar mais naturalidade aqui na parte de trás. Lembrando que uma morena iluminada ainda mais cacheada, a gente tem que dar bastante ênfase na frente pra técnica ficar bonita, tá? Pra na hora que ela amassar esse cabelo, o cabelo dela estiver totalmente seco, modelado, a frente, o contorno do rosto dela fica bem iluminado também. Então por isso que a gente separou esse painelzinho na parte da frente aqui do topo. E nas parietais a gente vai trabalhar dando bastante luminosidade. E pra isso a gente vai pontuar algumas mechas aqui pra deixar o rosto dela. Então eu peguei um painel aqui, uma mecha, perdão, na espessura de 1 dedo mais ou menos. Ericei do meio pra raiz, tá? Deixei bastante ênfase de meio e pontas. E além de descolorir essa parte toda pra ficar aquela mecha bem grotesca, a gente também vai trabalhar com fatias, tá? Vamos tirar aqui 2 fatias, 2 intervalinhos. E vamos aclarar, ó, somente essas 3 mechinhas. E a gente vai fazer isso na outra mecha também. A gente vai trabalhar com 2 mechas bem iluminadas e depois a gente começa a dar mais ênfase de pontas nesse contorno aqui. Então, ó, uma mechinha. A outra mechinha a gente vai pegar também, ó, toda na diagonal. Então, ó, a segunda mecha a gente trabalha com ela um pouco mais fina também. Eriça só a raizinha, só para fazer uma limpeza. E vamos trabalhar com slices também largas, ó. Tá? Também 3. Acho que independente da quantidade da grossura da mecha, 3 fatias seria uma quantidade legal para vocês trabalharem aí. Vocês vão só moderando a espessura da mecha, tá? Eu gosto de trabalhar com mechas bem largas. Acho que fica mais bonito e não fica tão grosseiro na hora de dar acabamento. Ó, então a gente fez 2 mechas sequências aqui. Toda na transparência, sem intervalo. Então praticamente o contorno dela já está bem iluminado. Depois a gente vai iluminar a parte da franja. E para terminar essa parietal aqui, a gente vai começar a trabalhar com... Pessoal, então depois que a gente fez as 2 mechas de contorno, o que sobra do cabelo dela, a gente vai fazer a mesma sequência da técnica que a gente fez aqui atrás. Uma mecha a gente vai pegar na espessura de 2 dedos e eriçar bastante para trabalhar meio e pontas. E a outra mecha a gente vai pegar mais fina, todas elas deixando o intervalo. E a gente vai trabalhar na mecha mais fina, eriçando somente a raiz e trabalhando meio e pontas da mecha todinha, tá bom? Assim a gente vai controlar o clareamento para dar o efeito que a gente quer. Assim ela pode jogar o cabelo de um lado para o outro, brincar com o cabelo dela. Em todos os lados que ela jogar esse cabelo vai estar bem pontuado e bem iluminado. Eu mostro pra vocês depois montado. Aqui na frente, ó, a gente já chegou no topo da franja, né? Que eu tinha comentado com vocês. Tirei 2 dedos de cada lado. Aqui eu vou pontuar 2 mechas só, tá? 2 mechas nessa espessura aqui, ó, bem fininha, tá? Sem intervalo, sem tirar slice, sem fazer nada. 2. O resto aqui do painel de trás, a gente vai trabalhar do mesmo jeito que a gente trabalhou com a técnica no cabelo inteiro. 2 dedos de mechas, nessa de 2 dedos a gente faz meio pontas, tá? Mais pras pontas. E a outra, mais discreta, a gente faz raiz e pontas. E assim até o final, tá bom? Vou montar aqui e depois eu mostro pra vocês.
Pra mostrar pra vocês o cabelo dela seco, a gente já retirou, já tonalizamos, ó. Tá? E olha, pra vocês verem a estrutura do cabelo, como que fica, ó. Então, se a gente preservar, a gente não tem problema, tá bom? O que acontece? Depois das mechas, o cabelo passou por um processo muito alto, né? Onde que desestrutura um pouco o fio do cabelo. Então, o que a gente não pode fazer aqui agora é secar esse cabelo, escovar. Então, a gente vai fazer um processo de fitagem aqui com os próprios produtos que ela tem, mesmo que ela já tá acostumada a usar no cabelo dela, para cabelo cacheado. Levanta assim, isso. E deixar secar naturalmente, tá bom? Aí, à tarde, na hora que ela me mandar uma foto, que ela prometeu, e eu vou cobrar, eu posto aqui pra vocês verem esse cabelo, tá? Coloração usada nesse cabelo pra fazer a cor foi 8.0 com 8.3, tá? 8.3 com 8.0.